Olá, estudantes de História do 8º ano! Continuando aí os movimentos, as rebeliões na América Ibérica. Agora vamos falar sobre a Conjuração Mineira, que aconteceu em Minas Gerais, e a Conjuração Baiana, que aconteceu lá em Salvador, na Bahia. Vamos para a aula! Muito bem, estudantes de História do 8º ano, vamos continuar. Essa é a segunda parte da nossa aula, da nossa videoaula. As rebeliões coloniais na América Portuguesa, parte 2, também aqui do livro do Cláudio e do José Bruno Vicentino, Projeto Mosaico, 8º ano. Vamos aí para o quadro. Bom, nós havíamos falado na parte 1 sobre os movimentos que surgiram aqui na região da América Portuguesa. Agora nós vamos falar sobre os dois últimos movimentos da América Portuguesa. Os dois muito importantes. Então, vejam, o século XVIII é o período que a Europa está respirando o movimento iluminista, né? Então, os movimentos, os ideais de liberdade, de igualdade, lá da Revolução Francesa, começam a chegar aqui no Brasil. Começam a chegar aqui no Brasil através dos filhos da elite política que havia se formado no Brasil. Então, a elite brasileira do século XVIII, aqui no Brasil, mandavam seus filhos para estudar na Europa. E quando estes voltaram, eles acabaram trazendo essas ideias de república, essas ideias aí de liberdade política, que acabaria aí com o antigo regime, contra o rei de Portugal. E um movimento que não chegou a acontecer de fato, chamado de Conjuração Mineira, o que aconteceu no estado, hoje estado de Minas Gerais, no ano aí de 1789, o mesmo ano lá da Revolução Francesa. Observe. Então, que grupos sociais rivalizavam aqui em Minas Gerais no final do século XVIII? Nós tínhamos colonos de diversas origens sociais. Aqui nós tínhamos médicos, advogados, professores, das camadas médias e altas, contra a administração colonial, contra o rei de Portugal. Então veja, a Conjuração Mineira, de maneira geral, é um movimento elitizado, é um movimento formado pela elite mineira, certo? E qual é a reivindicação dessa conjuração, hein? Acabar aí com a cobrança da derrama. Lembra lá da revolta de Felipe dos Santos, com a casa de fundição? Aqui, o problema é a derrama, né? Porque a derrama é um imposto perverso, é um imposto que era pesava muito para os mineiros. Pagar 100 arrobas de ouro durante o ano era muito difícil um mineiro conseguir atingir essa meta. Então a derrama e as dívidas dos contratadores. E a Conjuração Mineira também buscava a proclamação de uma república aqui em Minas Gerais. E com isso separar Minas Gerais do restante da colônia. Vejam, os ideais iluministas da Revolução Francesa, lá da Europa, estão chegando aqui no Brasil. E a Conjuração Mineira queria construir uma república no Brasil. E qual foi o resultado desse movimento? Esse movimento, como eu havia falado, ele não chegou a ocorrer de fato. Ele foi delatado por um dos seus membros, houve um traidor aí, e o movimento ele foi cancelado, antes mesmo de acontecer, porque ele foi denunciado. Mas o rei de Portugal, a coroa portuguesa, a administração colonial aqui em Minas Gerais foi impiedosa, mandou prender os líderes do movimento inclusive na prisão, um dos grandes aí, inclusive escritores que havia nesse momento, o Cláudio Manuel da Costa, na própria prisão ele se enforcou. Mas o grande símbolo desse movimento vai ser, sem dúvida nenhuma, Tiradentes,
que já era alferes, foi comerciante, né? Este aqui não era da elite. E ele foi enforcado, esquartejado, né? Tiradentes foi o símbolo desse movimento. Então, vou mostrar aqui uma imagem que retrata. Bom, outro movimento que ocorreu também neste período, aqui já no final do século XVIII, foi a Conjuração Baiana. Vejam, a Conjuração Baiana ocorre em 1798, na Bahia. Né? Veja, Conjuração Baiana ocorre na Bahia. E vejam, é uma conjuração, então é um movimento, conjurar é um movimento que não chega a acontecer de fato. E quais eram os grupos que rivalizavam aqui neste momento? Eram os grupos de diferentes origens contra a administração colonial. Vale ressaltar que aqui nós temos professores, médicos, advogados, e também nós temos escravos. Né? É um movimento popular. A Conjuração Baiana, diferente da Conjuração Mineira, aqui nós temos um movimento popular. Qual eram as reivindicações? O que queria os baianos aqui? Eles queriam também proclamar uma república, mas uma república democrática, livre de Portugal. E também queriam acabar com a escravidão no Brasil e a liberdade comercial. Vejam, a Conjuração Mineira não estava preocupada com o fim da escravidão, mas a Conjuração Baiana sim. Então a rebelião, a rebelião ela foi frustrada porque ela foi também delatada. Né? Alguém traiu a confiança desses baianos aqui e acabou entregando o movimento. E o governo, mais uma vez, o rei de Portugal, foi duro, né, com os revoltosos e mandou aí, condenou à morte várias lideranças, né? E além de ser condenado ao enforcamento, o corpo do indivíduo era esquartejado, era colocado em vários lugares de Salvador, capital aqui da Bahia. E outros foram presos e outros degradados. A liderança desse movimento aqui esse movimento foi liderado por Lucas Dantas e Luiz Gonzaga e João de Deus. Esses aqui eram líderes da Conjuração Baiana. Ok? Muito bem. Então era isso. Obrigado. Muito bem, estudantes de História! Gostaram da aula? Espero que sim. Então a gente viu a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. E com isso vamos encerrar os movimentos aí, as rebeliões na América Ibérica. Tudo de bom. Te vejo na próxima aula!